Durante 15 anos, toda semana, um homem sentava numa cadeira diante de uma câmera e encerrava seu programa de entrevistas com a mesma pergunta: o que é a vida? Ele próprio tinha uma resposta que repetia com aquela voz grave, rouca, inconfundível: a vida é uma causa perdida. Na manhã de 28 de abril de 2015, o filho André chegou à casa do pai e encontrou-o no quarto. Deitado. Quieto. O homem que passará décadas provocando o Brasil inteiro com questões impossíveis havia partido sem avisar. Sem drama. Sem discurso de despedida. Sem última provocação. Por ironia do destino, e Abujanra adoraria essa ironia, ele morreu exatamente da forma que costumava debater nas entrevistas. Em casa. Dormindo. De infarto. Quando alguém respondia assim ao seu "como você gostaria de morrer?", ele debochava na cara do entrevistado. Desta vez, não pôde debochar. Seu nome era Antônio Abujanra. E essa é a história de um homem que foi ator, diretor, filósofo, provocador, resistente da ditadura, personagem de novela, fundador de grupos de teatro, apresentador de televisão, e que, acima de tudo, passou a vida inteira se recusando a ser apenas uma coisa só. Fica até o final. Porque essa história começa numa cidade do interior de São Paulo e passa pela Europa, pela ditadura militar, pelos palcos mais importantes do Brasil e por um programa de televisão que dizia ter 8 telespectadores, e que virou culto. Para entender Antônio Abujanra, é preciso entender de onde ele veio, e de onde veio o sangue que corria nas suas veias. Ourinhos é uma cidade do interior de São Paulo, daquelas que o Brasil conhece mais pelo nome do que pelo conteúdo. Uma cidade comum, interiorana, distante dos grandes centros culturais que formariam aquele menino. Mas o sobrenome Abujanra não é de Ourinhos. Não é nem do Brasil. O pai, Iskander Abujanra, era descendente de sírios. A mãe, Nazira, era libanesa. 2 imigrantes do Oriente Médio que se encontraram no Brasil e deram ao país um filho que carregaria, para sempre, algo de estrangeiro no olhar, uma capacidade de ver o Brasil por fora, de questionar o que os outros aceitavam, de provocar onde os outros preferiam o silêncio confortável. Antônio Abujanra nasceu nesse cruzamento de culturas em 15 de setembro de 1932. E desde cedo ficou claro que aquele menino não caberia facilmente em nenhuma caixa. Ainda jovem, a família se mudou para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E foi lá, no sul do Brasil, longe de São Paulo e do Rio de Janeiro, que Abujanra encontrou o teatro. Não foi amor à primeira vista. Foi algo mais profundo. Foi reconhecimento. Como se ele tivesse encontrado, nos palcos improvisados do Teatro Universitário de Porto Alegre, a única linguagem que conseguia dar conta de tudo aquilo que ele era. Na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Abujanra estudou 2 coisas que pareciam contraditórias e que, nele, formaram um todo indissociável: filosofia e jornalismo. Filosofia, a arte de questionar o que existe. Jornalismo, a arte de contar o que acontece. Em Abujanra, essas 2 vocações se fundiram numa terceira: o teatro. O lugar onde o questionamento filosófico e a narrativa jornalística se encontravam no calor de um palco diante de uma plateia viva. Formou-se em 1957. E já antes de se formar, estava no palco. Entre 1955 e 1958, no Teatro Universitário de Porto Alegre, dirigiu e atuou em peças que revelavam os gostos de quem ele seria para sempre: Fernando Pessoa, Tennessee Williams, Luigi Pirandello. Não era entretenimento fácil. Era teatro que exigia da plateia tanto quanto dos atores. Em 1955, dirigiu e adaptou O Marinheiro, do poeta português Fernando Pessoa, um texto denso, simbólico, nada óbvio. Em outro momento, atuou em Assim é Se Lhe Parece, de Pirandello, uma peça sobre a relatividade da verdade, sobre como cada pessoa carrega a sua versão da realidade. Sobre como a certeza é sempre uma ilusão. Coincidência? Não parece. Para Abujanra, essas escolhas eram uma declaração de princípios. Mas ele sabia que para fazer o teatro que queria, precisava de mais. Precisava ir à fonte. Precisava ver com os próprios olhos o que estava acontecendo nos palcos europeus. Em 1959, Abujanra viajou à Europa como bolsista. Essa viagem não foi turismo cultural. Foi imersão total. Foi a experiência que moldaria definitivamente o artista que ele se tornaria,
e, por extensão, moldaria o teatro brasileiro das décadas seguintes. Em Madrid, estudou língua e literatura espanholas. Em Villeurbanne, na França, estagiou com Roger Planchon, um dos diretores mais inovadores da Europa, especialista em Brecht, criador de um teatro que misturava política, poesia e povo de uma forma que os teatros convencionais da época sequer conseguiam imaginar. Em Berlim, foi estagiário na Berliner Ensemble, a companhia fundada pelo próprio Bertolt Brecht, o dramaturgo alemão que redefiniu o que o teatro poderia ser. O teatro épico de Brecht não queria emocionar o espectador até o ponto em que ele perdesse a consciência crítica. Queria o oposto, mantê-lo acordado, pensante, questionando o que via. Queria que a plateia saísse do teatro diferente de como entrou, não porque havia chorado muito, mas porque havia pensado muito. Para um homem formado em filosofia e jornalismo, aquilo era a síntese perfeita. Abujanra voltou ao Brasil sendo um dos únicos diretores do país com formação direta nos métodos de Brecht e Planchon. Carregava no bolso um conjunto de ferramentas cênicas que o teatro brasileiro ainda não tinha visto. E foi usar. De volta ao Brasil, em 1961, Abujanra fez sua estreia profissional como diretor. E não foi em qualquer lugar nem com qualquer pessoa. Foi no Teatro Cacilda Becker, em São Paulo, que levava o nome da maior atriz do teatro brasileiro de todos os tempos, onde dirigiu Raízes, do dramaturgo inglês Arnold Wesker. Uma peça sobre identidade, sobre pertencimento, sobre o que acontece quando um homem volta para casa e descobre que não cabe mais no lugar de onde saiu. Trabalhar com Cacilda Becker era trabalhar com uma força da natureza. Uma mulher que tinha transformado o teatro brasileiro com sua presença, sua entrega, sua capacidade de habitar personagens com uma verdade que deixava a plateia sem fôlego. Para Abujanra, recém-chegado da Europa, cheio das teorias de Brecht e Planchon, montar uma peça ao lado de Cacilda Becker foi ao mesmo tempo uma validação e um batismo de fogo. Naquele mesmo ano de 1961, foi para o lendário Teatro Oficina, que seria, nos anos seguintes, o epicentro da Revolução Teatral Brasileira, onde dirigiu José, do Parto à Sepultura, texto de Augusto Boal. Boal, que criaria o teatro do oprimido e se tornaria uma referência mundial no teatro político e participativo. Naquele momento, era um jovem dramaturgo cheio de urgência, e Abujanra era o diretor que sabia o que fazer com essa urgência. O crítico teatral Jan Michalski, um dos mais respeitados do Brasil, descreveu as encenações de Abujanra dessa época como subversivas e apaixonadas, marcadas por uma linguagem de radical modernidade. Radical modernidade. Em 1961. No Brasil que ainda nem imaginava o que estava prestes a acontecer politicamente. O golpe militar tinha completado um ano. O Brasil vivia sob uma ditadura que ia se tornando progressivamente mais dura, mais violenta, mais intolerante com qualquer expressão artística que ousasse questionar o regime. E Abujanra, que nunca soube viver sem questionar, encenou no Rio de Janeiro Electra, de Sófocles, a tragédia grega sobre vingança, justiça e o preço de dizer a verdade ao poder. Não era uma peça qualquer. E não era um contexto qualquer. A produção foi feita com Glauber Rocha, o cineasta baiano que seria o maior nome do cinema novo brasileiro, um dos mais importantes diretores da história do cinema mundial, e um dos artistas mais visados pela ditadura por sua postura abertamente crítica ao regime. O resultado? Segundo a própria biografia de Abujanra, a montagem de Electra com Glauber Rocha lhe causou grandes problemas com a ditadura. Grandes problemas. Duas palavras que, no Brasil de 1965, significavam coisas que é preciso entender no contexto: interrogatórios, vigilância, ameaças, possibilidade de prisão, de cassação, de exílio. O mesmo ano em que Glauber Rocha seria preso com um grupo de intelectuais num protesto, uma notícia que repercutiu mundialmente e forçou sua libertação. Abujanra estava no epicentro dessa resistência cultural. Não por acidente. Por escolha. Nos anos seguintes, continuou em resistência. Em 1975, já com o regime endurecido pelo Inteligência Artificial 5, dirigiu Muro de Arrimo, um monólogo escrito por Carlos Queiroz Telly sobre o paradoxo entre a dura realidade de um operário da construção civil e suas ilusões sobre o futuro. Teatro de resistência puro. Teatro que dizia, sem meias palavras, que havia algo profundamente errado com o Brasil que os militares governavam.
Durante esses anos, enquanto a censura proibia centenas de peças, livros e filmes, Abujamra seguiu fazendo o que queria fazer, e pagando o preço por isso. Com a abertura política nos anos 1980, o Brasil começou a respirar. E Abujamra, que nunca tinha parado de trabalhar mesmo nos anos mais difíceis, acelerou. Na primeira metade da década, se engajou no projeto de recuperar o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, que tinha sido o mais importante teatro do país nos anos 50 e que precisava de renovação. Abujamra inaugurou novas salas, trouxe novos autores, novos diretores, novos públicos. Entre os espetáculos mais marcantes do TBC nessa época estava Hamleto, uma leitura do Hamlet de Shakespeare pelo dramaturgo italiano Giovanni Testori, que Abujamra dirigiu 3 vezes, no TBC em 1981, novamente em 1984, e depois em Nova York, no Theatre for the New City, em 1986. Levar um espetáculo brasileiro para Nova York, nos anos 80, era uma façanha que muito poucos conseguiam. Em 1984, outro marco, Um Orgasmo Adulto Escapa do Zoológico, do dramaturgo italiano Dario Fo, vencedor do Nobel de Literatura em 1997. Um solo virtuosístico que foi aplaudido em festivais fora do Brasil. Um espetáculo que misturava política, humor e provocação de um jeito que só Abujamra saberia conduzir. E então, no fim dos anos 1980, veio a decisão que ninguém esperava. Aos 55 anos de idade, quando a maioria dos artistas já está pensando em desacelerar, Abujamra decidiu começar uma nova carreira. Virou ator. A TV Globo lançava Que Rei Sou Eu? Uma novela de época ambientada num reino fictício, com uma mistura de comédia política e drama que era ousada para os padrões da televisão brasileira. E num dos papéis centrais dessa novela estava um homem que nunca tinha feito novela antes. Que tinha passado a vida inteira no teatro. Que tinha 57 anos. Que tinha toda a autoridade e toda a estranheza de quem viveu em 2 continentes, enfrentou uma ditadura e dirigiu Hamlet em Nova York. Esse homem era Abujamra. E o personagem era Ravengar, um bruxo, conselheiro do reino, uma figura sombria, inteligente, moralmente ambígua, que parecia saber mais do que todos os outros personagens juntos. O Brasil se apaixonou. Ravengar tinha algo que os vilões e personagens complexos da televisão raramente tinham, uma presença que não era fabricada. Abujamra não estava interpretando um bruxo. Ele era, de alguma forma, exatamente aquilo que o personagem exigia. Alguém com décadas de experiência, de leitura, de mundo, de olhar. A performance rendeu prêmios. E abriu as portas de uma nova fase na carreira de quem, tecnicamente, já deveria estar chegando ao fim dela. Nos anos seguintes, Abujamra atuou em mais novelas e peças como ator. Ganhou o Prêmio Molière em 1991 pela direção de Um Certo Hamlet, o espetáculo de estreia do grupo Os Fudidos Privilegiados, que ele fundou para ocupar o Teatro Dulcina, no Rio de Janeiro. O próprio nome do grupo dizia tudo sobre quem era Abujamra, os fudidos privilegiados, os que tinham o privilégio da arte mas pagavam o preço de uma vida dedicada a ela. Em 1998, ganhou o Prêmio Shell de Melhor Direção com uma adaptação de O Casamento, de Nelson Rodrigues, o mais perturbador dos dramaturgos brasileiros, que enxergou nas famílias e nas relações humanas um horror que a maioria das pessoas preferia não ver. Prêmio Molière. Prêmio Shell. Prêmio Kikito. Troféu APCA. Prêmio Lifetime Achievement no Festival Internacional de Teatro de Miami. A lista de reconhecimentos era longa. Mas o maior reconhecimento ainda estava por vir, e viria de um lugar que ninguém esperava. No ano 2000, Antônio Abujamra tinha 68 anos. A maioria das pessoas nessa idade está pensando em aposentadoria. Abujamra estava pensando em criar um programa de televisão diferente de tudo que existia no ar. O Provocações estreou na TV Cultura em 6 de agosto de 2000. E desde o primeiro episódio ficou claro que aquilo não era um programa de entrevistas comum. A abertura era sempre a mesma, imutável, como uma liturgia. Ai de mim, míseros restos. É preciso um gemido grego para começar esse programa. Provocações, quase 15 anos no ar idolatrando a dúvida. Esse programa pode não ser uma janela para o mundo, mas é, certamente, um periscópio sobre o oceano do social. O cenário era simples. Abujamra numa cadeira. O convidado em outra. Uma mesa com um copo d'água.
E as perguntas. Não as perguntas que os entrevistados esperavam. Não fale sobre seu último trabalho ou o que você tem de novo. Abujamra chegava com Pessoa, com Drummond, com Brecht, com Sartre, com Machado de Assis, e usava a literatura para furar a armadura de qualquer um. O encerramento era sempre o mesmo. Ele pedia um abraço ao convidado e comentava: "Vem cá, que essa é a única coisa falsa desse programa." E então, a pergunta final: o que é a vida? Quando estava de bom humor, fazia a pergunta uma vez. Quando estava de mau humor, repetia 3 vezes. Quando não estava com nenhum humor, simplesmente não a fazia, deixando o silêncio dizer o que as palavras não conseguiam. Pelo estúdio modesto da TV Cultura passaram Rubem Alves, Elza Soares, Paulo Altran, Emicida, Tom, Norma Bengel, Arrigo Barnabé, Jardes Macalé, Elke Maravilha, Beatriz Segal, Bruna Surfistinha, moradores de rua, prostitutas anônimas que escondiam o rosto com véu, e Clodovil, que entrou no estúdio e encontrou em Abujamra o único entrevistador do Brasil capaz de fazê-lo perder o controle da conversa. O próprio Abujamra debochava do programa com aquele humor negro que era sua marca. Dizia que o assistiam no máximo umas 8 ou 10 pessoas. E que isso era exatamente o que tornava o programa livre, porque quando ninguém está assistindo, o convidado pode dizer o que quiser. Eram 15 anos de TV que não adulavam o senso comum. 15 anos de um homem se recusando a fazer o que todo mundo fazia. 15 anos de perguntas sem resposta fácil. 15 temporadas ininterruptas, que só pararam por uma razão. Na manhã de 28 de abril de 2015, André Abujamra, músico, filho de Antônio, foi até a casa do pai em São Paulo. Encontrou-o no quarto. Ele havia morrido durante a noite. A causa foi um infarto do miocárdio. Tinha 82 anos. E até 7 dias antes de morrer, o programa Provocações estava no ar. O último episódio foi ao ar em 21 de abril de 2015. 7 dias antes do infarto. Antônio Abujamra trabalhou até o fim. Não foi para a aposentadoria. Não foi para o descanso. Ficou no palco, na câmera, na provocação, até que o corpo disse que era hora de parar. Aquela ironia que ele teria adorado explorar. O homem que passou anos perguntando aos outros como gostariam de morrer, e debochando quando respondiam em casa, dormindo, morreu exatamente assim. Em casa. Dormindo. O Brasil ficou em silêncio por alguns dias. As redes sociais se encheram de frases que ele tinha dito ao longo dos 15 anos de provocações. A vida é uma causa perdida. Enforque-se na corda da liberdade. A vida é sua, estrague-a como quiser. Se você morrer, as pessoas vão ficar mais felizes. Não deixe. Nada é importante. A tranquilidade é trágica. Nunca esteja tranquilo. Nunca. Cada frase, relida depois da morte de quem a disse, ganhava um peso diferente. Uma densidade que as palavras em vida não tinham. O cineasta Hugo Giorgetti, que tinha sido sócio de Abujamra no TBC nos anos 1980, disse ao saber da morte: um grande amigo, uma pessoa muito amiga, inquieta, um artista sempre em busca de novidades, de caminhos novos, coisas que saíssem do lugar comum. Fora do lugar comum. Era exatamente isso que Abujamra foi durante 8 décadas de vida. Deixou 3 filhos: André Abujamra, músico, da banda Mulheres Negras; Clarice Abujamra, atriz; e Yara Jamra, também atriz. Uma família inteira que continuou a obra do pai, no palco, no estúdio, na câmera. Antônio Abujamra foi o único diretor teatral da sua geração que não tinha uma biografia ou livro dedicado à sua obra. Um detalhe que diz muito, e que é quase impossível de explicar para quem conhece o tamanho do que ele fez. Introdutor dos métodos de Brecht e Planchon no Brasil. Diretor que trabalhou com Cacilda Becker, Augusto Boal e Glauber Rocha. Ator premiado que começou a carreira aos 55 anos. Fundador do grupo Os Fudidos Privilegiados. Criador e apresentador por 15 anos do Provocações. Vencedor do Prêmio Molière, do Prêmio Shell, do Prêmio Lifetime Achievement em Miami. E ainda assim, sem livro. Sem biografia oficial. Talvez porque Abujamra fosse irredutível demais para caber num livro. Talvez porque cada capítulo da sua vida fosse tão denso que qualquer narrativa linear parecesse insuficiente. As 15 temporadas do Provocações estão disponíveis no YouTube.
É um arquivo extraordinário da cultura brasileira, não apenas pelo que os convidados disseram, mas pelo que Abujamra fez com essas conversas. A forma como ele recitava Fernando Pessoa no meio de uma entrevista. A forma como usava Drummond para desmontar uma certeza. A forma como o silêncio, nas mãos dele, era mais eloquente do que qualquer palavra. Num país que tem dificuldade de valorizar o intelectual, o artista que não se encaixa em nenhuma caixa, o provocador que incomoda o confortável, Abujamra foi, paradoxalmente, amado. Não pelo grande público do mainstream, mas por aquelas 8 ou 10 pessoas que ele mesmo dizia assistir ao programa, e que, somadas ao longo de 15 anos, formaram uma legião. Antes de fechar, quero falar sobre o que a história de Abujamra me faz pensar. Vivemos numa época em que tudo tem que ser rápido, fácil, palatável. O conteúdo que viraliza é o que responde em segundos, que entretém sem exigir nada, que confirma o que as pessoas já pensam em vez de questionar o que elas acreditam. Abujamra passou a vida inteira fazendo o oposto disso. Seu programa tinha audiência mínima, e era o ponto mais vivo, mais verdadeiro, mais livre da televisão brasileira. Suas peças de teatro eram densas, provocativas, exigentes, e são lembradas décadas depois. Sua carreira como ator começou aos 55 anos, quando a maioria das pessoas acha que já passou o prazo. Ele mostrou que uma vida criativa não tem prazo de validade. Que a provocação bem feita, a que questiona sem destruir, que incomoda sem humilhar, é um serviço à inteligência das pessoas. Que fazer as perguntas certas é mais valioso do que ter as respostas prontas. E mostrou que o Brasil, quando encontra alguém assim, reconhece. Não sempre imediatamente. Não sempre ruidosamente. Mas reconhece. A pergunta que ele fazia toda semana por 15 anos, o que é a vida? Não tinha resposta definitiva. Ele sabia disso. A resposta que ele mesmo dava, é uma causa perdida. Era, na verdade, um convite. Um convite para que cada um construísse a própria resposta. Essa é a herança de Antônio Abujamra. Não um conjunto de certezas. Um conjunto de perguntas que continuam vivas mesmo depois que quem as fez foi embora. Se você chegou até aqui, muito obrigado. A história de Antônio Abujamra é uma das mais ricas que esse canal já contou. Um descendente de sírios e libaneses nascido no interior de São Paulo que foi a Berlim aprender com Brecht, voltou para revolucionar o teatro brasileiro, enfrentou a ditadura militar, virou ator aos 55 anos, criou um personagem de novela que o Brasil inteiro amou e, no final da vida, passou 15 anos perguntando ao Brasil uma coisa que ninguém mais se atrevia a perguntar. O que é a vida? Se esse vídeo te tocou, deixa o like. É o que mantém o canal vivo para trazer mais histórias como essa. Se inscreve e ativa o sininho para não perder a próxima. E se você conhece alguém que assistia ao Provocações, ou que deveria ter assistido, manda esse vídeo. Porque algumas histórias precisam de mais do que uma vida para serem contadas direito. Antônio Abujamra. De 1932 a 2015. O homem que idolatrou a dúvida. E morreu como viveu, nos seus próprios termos. Até a próxima história.